Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te saúdo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente para mais um dia de estudo bíblico com os irmãos. E para hoje, eu quero dar início a mais uma série de estudos, onde nós falaremos sobre aquelas profecias sobre Jesus Cristo e os seus cumprimentos. Então, eu convido os irmãos a pegarem as suas Bíblias e nós utilizaremos a Bíblia tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós usaremos o Antigo Testamento para ver as profecias sobre a vinda do Cristo e o Novo Testamento para nós verificarmos os cumprimentos dessas profecias. Muito bem. O homem, ele foi criado por Deus. E todos os seres humanos, assim foram criados por Deus. Mas Deus, ele não age na vida de todos. Ele não age na vida de todos da mesma maneira. Ou seja, Deus não intervém na vida de todas as pessoas. Deus, ele não obriga a ninguém a acreditar nele ou até mesmo amá-lo. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus espera que nós reconhecemos como nosso Deus e que nós queiramos ter uma vida de relacionamento com Ele. Deus, ele sabe que nós somos limitados. Ele sabe que nós precisamos melhorar cada vez mais nossas atitudes. Mas Deus, mesmo assim, ele não impõe sobre nós. Mas Deus, mesmo não impondo sobre nós, ele nos ama. Nos ama de tal maneira que quer que sejamos seus filhos, não apenas criaturas. Então Deus deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Está registrado lá em João 3,16. E Deus, então, ele coloca seu Filho na terra para ser um exemplo para nós. E lá em João 1,12, a palavra, ela fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Logo então, essa notícia boa, nós podemos ver lá no início da criação que nós somos feitos criaturas de Deus. Mas Deus quer que sejamos seus filhos e abre essa possibilidade para nós de acreditar em Jesus Cristo, crer nele e a partir dali sermos irmãos de Jesus, filhos por adoção. E Deus, então, quando criou o mundo, ele criou de uma forma perfeita. Ele fez um paraíso. E coloca o homem nesse paraíso. Ele colocou Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden, Deus tinha um diálogo diário com o homem. Havia uma certa amizade entre Deus e o homem. E Deus, ele deu toda a liberdade para que aquele casal aproveitasse tudo que ele havia feito. Mas tinha uma exceção, uma única coisa. Adão e Eva não podiam comer do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, deveriam obedecer. Tinham que ter obediência a Deus. Mas o homem teve curiosidade e então ele desobedeceu a Deus. E lá em Romanos 5,12, a palavra fala: o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Então, com a natureza do pecado, o homem ficou afastado de Deus. E o homem, então, deixa de viver aquela plenitude da vida que Deus tinha preparado para ele. A desobediência do homem, lá no Jardim do Éden, então entristeceu o coração de Deus. Mas Deus ama a sua criatura. Deus ama o homem. Então Deus preparou um plano de salvação
para resgatar o homem, ter o homem junto novamente. E o plano de Deus foi vir até a terra, conviver com o homem, como homem, dar ensinamento ao homem, resgatando o homem do pecado, resgatar dessa morte eterna. Então, nós podemos ver que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tirando assim o homem da escravidão do pecado e dando a salvação. Deus aqui abre uma possibilidade de ter novamente o homem no paraíso. Mas agora, não um paraíso físico como o Jardim do Éden, mas sim um paraíso espiritual e eterno. Então Deus gera um filho através do Espírito Santo. Um filho gerado no ventre de uma virgem, a Virgem Maria. Então, Jesus veio e habitou entre nós. E Jesus veio com a missão de restaurar a posição original que o homem havia perdido com o ato rebelde de Adão e Eva. Então Jesus, ele vem à Terra. E vem 100% Deus e 100% homem. Algo até difícil de nós entendermos pelo nosso intelecto. Mas é dessa maneira que Deus veio. E aqui na Terra, Jesus então viveu com o homem e esteve sujeito a tudo que nós também estamos sujeitos. Mas, apesar de estar aqui na Terra como homem, ele não perdeu o caráter divino, porque ele era filho de Deus. E Jesus era totalmente perfeito. Ele não tinha mancha, não tinha mácula, então ele se decidiu se entregar como sacrifício pelos nossos pecados. Ali que seria o plano de salvação. Ele entrar como um sacrifício por nós. Então Jesus seria morto em nosso lugar, um sacrifício de sangue por todos nós, para poder apagar os nossos pecados. E nós temos novamente o direito de voltarmos junto a Deus, sermos perdoados. E nesse sacrifício, Jesus foi crucificado. Jesus, ele sofreu primeiramente, fisicamente e, acima de tudo, espiritualmente. E no ato de Jesus ser torturado, crucificado, ele tomou sobre si todos os pecados da humanidade, de todos, as doenças, as dores, todas as maldições que o ser humano vivencia dia a dia. Ele assumiu como se fosse seu. E Deus permitiu que tudo isso fosse lançado sobre ele durante aquela crucificação, fazendo com que ele tomasse o nosso lugar. E na crucificação, uma das últimas palavras que Jesus falou foi: meu Deus, por que me desamparaste? Isso está registrado lá em Mateus 27, 46. E aquele momento foi o momento máximo, a máxima dor que Jesus sentiu. E aqui, neste momento de sofrimento, Jesus foi separado do Pai, separado por um período. Todos os pecados estavam sobre ele, sobre Jesus. Ele tinha assumido. Jesus assumiu todas as nossas dívidas e Deus não habita no pecado. Jesus, então, foi separado do Pai por causa dos nossos pecados. Mas nada acabou. Nada acabou com a morte de Jesus. O plano não tinha acabado. Jesus veio para vencer a morte, para vencer o pecado. Então Jesus ressuscita dos mortos, ressuscita no terceiro dia, conforme as Escrituras. Ele não apenas ganhou a vida novamente, ressuscitando, como provou o seu amor por nós, vencendo o pecado. Nem a morte, nem o pecado puderam deter Jesus, o nosso Salvador. E Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço para nos libertar da escravidão do pecado, nos libertar da herança maldita de Adão, ligada às trevas. Então, com isso, a distância que nos separava de Deus foi totalmente resolvida. E isso somente para aqueles que crêem no Filho de Deus.
Muito bem. Então, como falei, Deus fez um plano para nos resgatar o homem do pecado, nos levar novamente a um paraíso. Então Deus dá mais uma oportunidade ao homem, uma oportunidade de estarmos junto a Ele, nesse paraíso, lá na vida eterna. E Deus, antes de enviar seu Filho, envia mensageiros. Envia mensageiros para que o homem se prepare para receber a salvação. Deus enviou os profetas. E é aqui que nós daremos, então, o início aos estudos das profecias sobre Jesus Cristo e os seus cumprimentos. Muito bem. Primeiramente, nós temos que entender que Jesus sempre existiu. Jesus Cristo, o Messias, ele participou com Deus na criação do mundo. Lá em Gênesis, capítulo 1, 26, no Antigo Testamento, a palavra fala: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E com quem Deus estava falando neste momento? Com Jesus. Jesus estava lá. E também, lá em Provérbios 8, 29 e 30, escrito por Salomão há 1000 anos antes de Cristo, a palavra fala: quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, rogando perante ele em todo tempo. Glória a Deus. Nessa passagem bíblica, era Jesus que estava lá. Nós podemos ver no Novo Testamento sobre o mesmo assunto, só que agora falando mais diretamente de Jesus. Lá em João 1,10, a palavra ela fala: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E voltando um pouco atrás, em João 1,3, a palavra fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. E ainda mais em frente, ainda no capítulo 1, no versículo 14, a palavra fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus nasce como homem, e ele já existia lá na eternidade. Agora, então, Deus envia o seu Filho ao mundo para conviver conosco, para nos mostrar o caminho da salvação, nos resgatar. E a palavra que nós vimos em João 1,10 fala que o verbo estava no mundo. Glória a Deus. E João 1,14 fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Então, os estudos que quero trazer aos irmãos sobre as profecias realizadas pelos profetas sobre a vinda de Jesus Cristo e os seus cumprimentos serão feitos nestes moldes. Nós leremos um texto do Antigo Testamento e em seguida os cumprimentos dessas profecias no Novo Testamento. Então, vamos para mais uma passagem. Jesus Cristo, o Messias, o primogênito da criação. No Antigo Testamento, em Provérbios 8, 24 e 25, Provérbios também escrito por Salomão há 1000 anos antes de Cristo, a palavra fala assim: quando ainda não havia abismo, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui
gerada. Glória a Deus. Nós podemos observar que as palavras desse provérbio de Salomão, elas estão falando sobre a sabedoria. Mas, continuando a ler o provérbio 8, nós podemos ver lá no versículo 30 e 35 que a sabedoria é Jesus. Fala assim: então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. E era seu arquiteto. Então João registra que todas as coisas foram feitas através de Jesus. Então a sabedoria que o provérbio está se referindo aqui é Jesus. E no provérbio 8:35, a palavra fala assim: porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Glória a Deus. Aqui fala: o que me acha a vida. E quem que é a vida? A vida é Jesus. Ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Glória a Deus. Vejamos sobre o mesmo assunto no Antigo Testamento, lembrando que nós estamos falando agora sobre o primogênito da criação. Então, em Colossenses 1:15, Paulo fala sobre Jesus. Fala assim: ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Também lá em João 1:14-15, quando João fala da vinda de Jesus, ele fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E mais em frente, em João 3,16, João fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Agora então, o primogênito da criação, o unigênito do Pai, está no meio de nós. Muito bem. Então agora nós passaremos a falar sobre as profecias, sobre a genealogia de Jesus aqui na Terra. Mas esse assunto fica para uma próxima oportunidade, para um próximo estudo. Então, lá no próximo estudo nós falaremos sobre a genealogia de Jesus, Jesus sendo descendente de Abraão e Deus renovando essas promessas através de outras profecias, onde Messias seria descendente de Isaac, de Jacó, lá da tribo de Judá e do trono de Davi. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de nós estarmos juntos. A você que esteve até este momento estudando, interessado na palavra de Deus e aprender a palavra de Deus. Que Deus esteja te abençoando cada vez mais, te dando sabedoria, inteligência, capacidade, esse discernimento de poder viver nesse mundo conforme a palavra de Deus, conforme Deus nos orienta, para que nós possamos ter esse direito de sermos filhos de Deus. Que Deus esteja te abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.